Boa tarde, terceiros anos, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês vão ver essa aula, mas vamos dar continuidade então naquele vídeo. Eu parei em duas partes, essa parte de genética básica, de genética mendeliana, a gente parou nesse slide, então vamos dar continuidade nas cenas dos próximos capítulos, não aprofundar, a gente viu o histórico, né, quem foi Mendel, o experimento que ele fez. Agora vamos dar uma aprofundada em alguns conceitos que são bem importantes para a gente entender a genética toda, né? Então aqui, a primeira coisa que a gente tem que estar bem claro, e é um negócio que a gente viu lá no primeiro ano, que é a relação que existe entre DNA, gene e cromossomo. DNA e cromossomo, o que são, né, e qual é a relação que existe entre essas moléculas. Na verdade, são níveis diferentes da mesma coisa. Então, se a gente pegar aqui, ó, DNA, né, aquela fita dupla, aquela sequência gigantesca de adeninas, timinas, citosinas, guaninas, lembram? A, T, C, G, que se repetem. Porções dessa sequência, isso é o DNA, essa fita é o DNA. Porções desta fita produzem alguma característica, alguma proteína, que determina alguma característica. É o que a gente chama de gene. O gene, portanto, de forma bem resumida, assim, né, didática, digamos assim, é um trecho, um pedaço da molécula de DNA que codifica alguma coisa, certo? E o cromossomo seria a forma como essa molécula ela é gigantesca, ela se ancora em outras proteínas, de forma como se fosse um carretel, para poder diminuir o volume. E aí, essa espiralização, essa condensação, leva a essa estrutura maior aqui, que a gente chama de cromossomo. Então, essa é a relação que existe entre o DNA, o gene e o cromossomo. Então, na verdade, a gente está falando da mesma coisa, né? Formas diferentes da mesma estrutura. E aí a gente pega um cromossomo, aqui, por exemplo, só para visualizar ele, né? Isso aqui que a gente tem aqui, essa foto aqui, é o que a gente chama de cariótipo. Cariótipo basicamente é um conjunto cromossômico. Esse aqui é o cariótipo da espécie humana. Portanto, veja que a gente tem 23 pares de cromossomos. Então, a gente tem 46 cromossomos. Como é que se faz isso daqui? Pega uma célula em divisão celular, né? Se coloca aquela célula no microscópio, não precisa matar o indivíduo nem nada, uma célula da pele, por exemplo, célula do sangue, uma célula, enfim, uma célula do corpo. Se tira uma foto do núcleo celular em divisão, do material genético em divisão, e a gente extrai os cromossomos. E aí, daquela foto, a gente recorta e faz uma colagem dos cromossomos que são os pares, né? Então, perceba que é sempre um par. Por que um par? Porque um veio do pai e outro veio da mãe. Um veio do pai e outro veio da mãe. Até o 23º par. Um veio do pai e outro veio da mãe. E vice-versa, né? Então, esse aqui é o que a gente tem, o cariótipo humano. Percebam que todos eles são aos pares. Isso é bem importante. E o que são, portanto, qual é o conceito de cromossomos homólogos? Homo significa igual. Então, os cromossomos homólogos são aqueles pares de cromossomos que a gente herda dos nossos pais. Por que eles são homólogos? Porque eles são iguais em tamanho, basicamente, em tamanho, em forma e principalmente na constituição gênica. Então, olhem essa figura de novo. Aqui eu tenho o cromossomo 1 e o par dele. Esses dois são homólogos. Por que eles são homólogos? Um veio do pai e outro veio da mãe, mas são homólogos por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho, a mesma forma e basicamente os mesmos genes. Por exemplo, se aqui eu tenho um gene que determina a cor do olho, aqui eu vou ter no mesmo local do cromossomo, no outro homólogo, eu vou ter também o gene que determina a cor do olho, certo? Se aqui eu tenho um gene que determina a cor da pele, não é tão simples assim, mas por fins didáticos,
nos serve de momento. Se aqui eu tenho um gene que determina a cor da pele, eu vou ter o mesmo gene que determina a cor da pele. Como é que eu posso dizer? A variedade pode ser diferente, mas a característica é a mesma. Por exemplo, um olho azul e um olho verde. É cor de olho, mas são variedades diferentes, certo? Portanto, como eles definem, como são genes que determinam a mesma característica, cor do olho, cor da pele, tipo sanguíneo, textura do cabelo, se eu vou ter uma determinada doença ou não, a característica é a mesma, mas ela pode ter variação dentro da característica, né? Então, esse é o conceito de cromossomo homólogo. São iguais em tamanho, forma e na constituição gênica, os genes que existem neles. E um exemplo, o cromossomo 1 e o cromossomo 2 são homólogos. Por que são homólogos? Porque eles têm o mesmo tamanho, a mesma forma e os mesmos genes. Aqui o gene A. O gene A determina uma característica aí qualquer. Mas aqui está um A maiúsculo e um A minúsculo. Continua sendo A. É aquilo que a gente acabou de ver sobre variedades diferentes. Mas a característica é a mesma. Nesse caso, cada característica é determinada por um tipo de gene, representado por uma letra diferente. Esse aqui, o gene, por uma dada característica, representado pela letra B, o gene representado pela letra C, o gene representado pela letra D. Notem que ele tem um cromossomo e também tem no outro, o mesmo gene, a mesma característica. Por isso, este é homólogo desse. O 1 é homólogo do 2. Já o 3 e o 4 não são homólogos. Por quê? Porque os genes são diferentes. Aqui é o gene que determina a característica E qualquer. Aqui é o I, aqui é o F, aqui é o J, e assim por diante. Como eles são genes que determinam características diferentes, eles são não homólogos, ou seja, eles não são iguais. Eles não têm os mesmos genes. E aí, um outro conceito importante é quando a gente fala de gene alelo. O que é um gene alelo? Vai ser sempre um par. Gene alelo vai ser sempre um par. Por que um par? Pai e uma mãe. Esse par de alelos é o par que determina a mesma característica. Certo? Ou seja, eles estão no mesmo par de homólogos. Vamos voltar. Então, aqui eu tenho 2 cromossomos, certo? O cromossomo 1 e o par do cromossomo 1. Esse cromossomo é homólogo desse? Como é que eu sei? Olhando a constituição gênica. Aqui eu tenho um alelo A. Esse gene aqui, representado pela letra A, determina a cor da pelagem de um animal qualquer. Então, são cromossomos homólogos, porque os genes determinam a mesma característica. E esse par de genes, que se encontra no mesmo local, por isso locus gênico, que se encontra no mesmo local do gene e determinam a mesma característica, neste caso, cor do pelo, são considerados genes alelos. Mas esse é azão e esse é azinho. Isso é uma outra definição. Mas a característica é a mesma. Esse determina a cor do pelo preto e esse determina a cor do pelo branco. Mas continuam sendo cor de pelo. Então, o par de genes, recapitulando, o par de genes que determina a mesma característica e se encontram no mesmo par de homólogos são considerados genes alelos, certo? E aquilo que a gente viu ali de maiúsculo e minúsculo tem a ver com dominância e recessividade. Quando o gene é dominante, ele se manifesta mesmo no fenótipo diferente. Por exemplo, se eu tiver um azão no par, né, vai ser sempre um par. Eu tenho 2 homólogos, consequentemente eu tenho 2 alelos. Então vai ser sempre um par. Esse par pode ser igual, os 2 A's maiúsculos, pode ser diferente, um A maiúsculo e um A minúsculo, e também podem ser iguais minúsculos. Deixa eu ver se tem uma outra figura que mostra isso melhor. Aqui, ó. Nesse caso, esse aqui são todos cromossomos homólogos. Como saber? São pares de homólogos, esses cromossomos são pares de homólogos? Como saber? Olhando para os genes. Eles têm o mesmo gene? Sim, estão representados pelo gene A, que determina uma característica qualquer. Então, esse aqui são
pares de homólogos. Agora, esse par de homólogos, esse par de alelos que estão nos cromossomos homólogos, esse par de genes alelos aqui pode ser igual, os dois maiúsculos, podem ser um maiúsculo e um minúsculo, diferentes, podem ser os dois iguais também, só que agora minúsculos. Então, daí vem a definição de homozigoto. Por que homo? Homo significa igual. Então, o zigoto, que vai ter essa constituição, nesse caso, dois iguais, esse aqui a gente diz que é uma condição homozigota. Homozigota dominante, porque o gene representado pela letra maiúscula é dominante em relação ao gene representado pela letra minúscula. O azão é dominante sobre o azinho, o bezão é dominante sobre o bezinho, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, essa condição aqui, a gente chama de condição homozigota dominante, certo? Nesse caso aqui, como eles são diferentes, a gente tem o heterozigoto. Hetero significa diferente. Então, essa aqui é a condição heterozigota. E aqui não importa se é azão, azinho, azão. Azinho, azão continua sendo diferente. Heterozigoto. E nesse caso, os dois minúsculos também é uma condição homozigota. Só que agora a homozigota recessivo, certo? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Imagina que esse aqui é o cromossomo herdado da mãe e o cromossomo herdado do pai. São cromossomos homólogos? Olha para o gene. Esse gene aqui determina cor da semente. Esse gene aqui, cor da semente. Estão no mesmo local do cromossomo. Os dois genes estão no mesmo local, ou seja, no mesmo locus gênico, e determina a mesma característica. Então, são cromossomos homólogos, e esse aqui é um par de alelos, porque determina a mesma característica. É a cor da semente, nesse caso, amarelo e esse verde. Esse gene determina a cor da semente amarela, esse gene determina a cor da semente verde, mas continua sendo cor de semente. E aí a gente tem mais outro conceito, que é de genótipo e fenótipo. O próprio nome já está dizendo, genótipo vem de gene. E o gene a gente representa por letras. Cada gene, cada característica é representada por um gene diferente, consequentemente por uma letra diferente. Nesse caso, uma característica qualquer, ó, determinada pela letra B. Então, o genótipo para esta característica é homozigoto dominante, ou genótipo bezão-bezão. Nesse caso, genótipo heterozigoto, bezão-bezinho, ou bezinho-bezão, genótipo heterozigoto, ou bezão-bezinho. Dá no mesmo eu falar genótipo homozigoto, genótipo bezão-bezão, genótipo heterozigoto, genótipo bezão-bezinho, ou genótipo bezinho-bezinho, ou também genótipo homozigoto recessivo, certo? Então, o genótipo, ele é representado pelos genes, logo, representado por letras. O fenótipo nada mais é do que a manifestação do genótipo. Como assim, professor? Manifestação do genótipo. Se eu olhar aqui, qual é o genótipo aqui? Eu teria aqui, como eu sei que o amarelo é dominante sobre o verde, como a gente viu lá naqueles experimentos de Mendel lá, então, nesse caso aqui, o genótipo desse indivíduo aqui, para essa característica, ele seria heterozigoto, porque aqui ele teria um gene azão, que determina a cor amarela, o alelo que determina a cor amarela, e aqui um azinho, que é o alelo que determina a cor verde. Então, o genótipo desse indivíduo aqui seria azão-azinho, ou heterozigoto. E o fenótipo? O fenótipo é a característica que se manifesta. O fenótipo do indivíduo que tem esse par de alelos aqui seria amarelo. Por quê? Porque o amarelo é dominante sobre o verde. Então, se eu voltar para cá, ó, fenótipo é a manifestação do genótipo, são as características, a cor do olho, a cor da pele, e há um gradiente, né? Não é simplesmente, não é tão simples, mas existe um gradiente, ou é preto ou é branco, não é assim, existe uma mescla de genes, a gente vai ver isso mais para frente, que vai dar maior produção de melanina
a menor produção de melanina. É a mesma coisa a cor do olho. Maior produção de melanina até a menor produção de melanina. E existe um mecanismo, quando o Mendel fez aqueles cruzamentos, para ficar mais fácil da gente visualizar, que é o que a gente chama de quadrado de Punnett, que é esse quadradinho aqui, que parece um jogo da velha, certo? O que a gente tem aqui? De um lado do quadrado, aqui, ó, deixa eu ver se uma outra figura está mais fácil. De um lado do quadrado, eu tenho os gametas produzidos por um indivíduo. Do outro lado do quadrado, os gametas possíveis produzidos pelo outro indivíduo, certo? E aqui dentro, eu tenho as probabilidades diferentes de cruzamentos entre os gametas. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo aqui, azão-azinho, um indivíduo paia, representado pelo espermatozoide, o pai é heterozigoto. Por quê? Porque ele é azão-azinho. Se o indivíduo é azão-azinho, quando esse indivíduo sofre meiose na produção de gametas, por isso que a gente ficou bastante batendo na tecla da meiose, porque eu preciso saber meiose para entender isso daqui. Então, se o indivíduo é heterozigoto, azão-azinho, quando ele sofre meiose, esse azão-azinho, eu tenho 50% de chance de produzir um espermatozoide azão, 50% de chance de produzir um espermatozoide azinho, certo? Se a mulher for heterozigota também, ó, azão-azinho, ela também tem 50% de chance de produzir um óvulo azão, 50% de chance de produzir um óvulo azinho. E aí eu tenho várias combinações possíveis. Por exemplo, esse espermatozoide pode fecundar esse óvulo. Aí eu cruzo a linha com coluna. Azão com azão. Pode ser esse espermatozoide aqui que fecunde o óvulo. Esse óvulo aqui, ó. Então eu tenho um azão, azinho. Pode ser esse espermatozoide que fecunde esse outro óvulo aqui. Eu vou ter um azão, um azinho. Ou esse espermatozoide fecundando esse óvulo aqui. Eu vou ter um azinho, azinho. Então, eu tenho aqui as possibilidades diferentes de cruzamento daqueles gametas lá. Então, eu tenho 25% de chance de, ao cruzar dois heterozigotos, ó, um azão-azinho com outro azão-azinho, eu tenho 25% de chance de ter um descendente azão-azão. Homozigoto dominante. Eu tenho 25% de ter um heterozigoto azão-azinho, mais 25% de ter um heterozigoto azão-azinho, e 25% de chance de nascer um homozigoto recessivo azinho-azinho, certo? Que é a mesma coisa que a gente viu aqui, ó, na figura anterior. Indivíduo heterozigoto. Aqui estão os gametas de um indivíduo, e aqui os gametas do outro indivíduo. E aqui dentro as possibilidades diferentes de cruzar esses 4 gametas. Azão com azão, se for o caso da semente lá. Eu sei que o amarelo é dominante. E aí eu entendo por que deu aquele resultado no cruzamento de Mendel lá no final do vídeo anterior, que deu 75% das sementes nasceram amarelas, e 25% da semente nasceu verde. Por quê? Por causa do cruzamento aqui, ó, azão com azão, semente amarela. Azão com azinho, heterozigoto, semente amarela. Aqui, azão com azinho, heterozigoto, semente amarela. E o azinho com azinho, recessivo, homozigoto recessivo, semente verde. 75% semente amarela, 25% semente verde. Mesma coisa, a gente vai simplificar desse jeito aqui, ó, faz um quadrado. Aqui, os gametas da mãe e os gametas do pai. Eu quero botar o pai aqui em cima e a mãe aqui do lado, não tem problema. O que importa é essa análise aqui, ó, que eu vou ver dentro do quadrado. Dentro do quadrado, eu sempre vou ter 100% aqui dentro, dividido por 4. Então, vai ser sempre 25%, ou um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, que vai dar os 4 quartos, que é o inteiro. Então, aqui está representado em cor, para facilitar até o entendimento, ó, os alelos possíveis que a mãe manda e os alelos possíveis que o pai manda. E aqui as combinações. De novo, 75% da característica dominante, 25% característica recessiva. Agora o professor pode fazer uma pegadinha. Ele vai perguntar, ao cruzar dois indivíduos heterozigotos,
aqui, como a gente viu nos 3 exemplos, qual é a proporção genotípica esperada. O que é a proporção genotípica? A proporção genotípica é a proporção de genótipos. Quais são os genótipos? Homozigotos ou heterozigotos. Ou azão-azão, azão-azinho, enfim. Qual é a proporção genotípica? Genotípica. 25% homozigoto dominante, ou azão-azão. 50% heterozigoto, ou azão-azinho. E 25% homozigoto recessivo, ou azinho-azinho. E ele também pode perguntar qual é a proporção fenotípica esperada. O que ele quer dizer com fenotípica? A proporção fenotípica é a proporção de fenótipos. Como esses 3 têm o mesmo fenótipo, porque basta um azão para expressar o fenótipo dominante, eu tenho 75% do fenótipo da característica dominante, pode ser lá a semente amarela, e 25% do fenótipo recessivo. Pode ser, no exemplo anterior, a semente verde. Perfeito? Então, aqui tem um esqueminha, um exercíciozinho para a gente resolver junto para entender como é que funciona. Então, ele diz assim, ó, imagine que no cruzamento entre 2 ratos de pelagem preta, e ele me diz que a pelagem preta é dominante. Então, tem ó, um rato preto cruzando com outro rato preto. E está me dizendo que a característica preta é dominante. Desse cruzamento, nasceu um filhote de pelagem branca. Desse cruzamento, nasceu um branco. O que a gente pode observar daí? Bom, se eu tenho 2 pretos e nasceu um branco, e o preto é dominante, com certeza, ele está me dizendo que o preto é dominante, esses indivíduos aqui no par, porque todo mundo tem um par, lembra? Então vai ser sempre um par de alelos. Um que veio do pai e outro que veio da mãe. Sempre. Sempre. Isso eu não posso esquecer nunca. Vai ser sempre um par. Lembrem da meiose e da fecundação. Meiose separa os gametas, na fecundação junta. Por isso que eu tenho um par. Então, se nesse par aqui, eu sei que o indivíduo é preto, nesse par eu sei que ele tem pelo menos um azão, que determina a pelagem preta. Porque eu sei que a pelagem preta é dominante. Nesse outro é a mesma coisa. Se ele é preto, é porque tem um azão. O outro eu não sei. Pode ter outro azão, ou pode ter um azinho. Ele vai continuar sendo preto. Aqui também. Pode ter outro azão ou outro azinho. Ele vai continuar sendo preto. Agora, a informação que é importante é que eles tiveram um filhote branco. Se o filhote é branco, ele é recessivo. Então, ele tem que ter os 2 azinhos. É como a semente verde. Não tem o gene dominante. Por isso que ele manifesta o fenótipo branco, que é recessivo. Então, ele tem que ter os 2 azinhos. Porque se tivesse um azão, seria preto. Agora, como eu sei que ele tem um par de azinhos, consequentemente, um azinho tem que ter vindo do pai e outro azinho tem que ter vindo da mãe. Por isso que ele tem um par de azinhos. Então, eu sei que os pais do rato branco, os pretos que cruzaram, têm que ser heterozigotos para poder ter um filho branco, certo? Homozigoto recessivo. Num outro aqui, cruzando servilhas verdes, vezinho, vezinho. De novo, o par, sempre o par. Com ervilhas amarelas, vezão, vezinho. Então ela é amarela porque tem pelo menos um vezão. Como vão ser os descendentes? Aqui amarelo, ó, é esse mesmo esquema aqui, ó. Ervilhas amarelas, heterozigotas, como está no enunciado lá, e ervilhas verdes, homozigotas recessivas, com certeza. Ele nem precisava me dizer isso aqui. Essa informação nem precisava constar aqui. Porque se ele é verde, consequentemente, ele é homozigoto recessivo. Então é isso que eu estou cruzando. Vezão, vezinho. Vezão, vezinho. Com vezinho, vezinho. Vezinho, vezinho. O que eu vou ter? Vou cruzar a linha com coluna, no mesmo esqueminha lá. Vezão com vezinho, vezão, vezinho. Que vai dar uma semente amarela. Vezão, vezinho. De novo, heterozigoto, semente amarela. Aqui só tem vezinho. Vezinho daqui com vezinho daqui, verde. Vezinho daqui com vezinho daqui, verde. Então, 50% dos descendentes desse cruzamento vão ser heterozigotos e amarelos, que é essa gente aqui. Os outros 50% vão ser vezinhos, vezinhos, verdes. Então, eu tenho 50% de genótipo
heterozigoto e 50 de genótipo homozigoto recessivo. E por um acaso, nesse cruzamento também, a proporção fenotípica é 50% amarelos e 50% verdes, certo? Então, são dois exercíciozinhos resolvidos para a gente ver como é que funciona isso daí, né? A gente ver como que isso é cobrado. E eu queria agradecê-los mais uma vez. Muito obrigado. Qualquer dúvida, manda um e-mail lá que a gente rapidinho resolve, certo? Gente, é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Nos vemos em breve. Aquele abraço.